E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de elementos de máquinas e nós temos um exercício um pouco mais elaborado, mas que também é possível a gente aplicar os conceitos que a gente tem aprendido nas últimas aulas, de período, frequência, velocidade angular, velocidade periférica. Tudo bem? Então vamos lá. Um satélite artificial estacionário em relação à Terra completa 6 voltas em torno dela durante 24 horas. Primeira coisa importante a ser observado: em 24 horas ele completa 6 voltas. Logo, ele dá, se a gente pegar 24 dividido por 6, ele dá uma volta a cada 4 horas. Faz sentido isso? Se ele dá uma volta a cada 4 horas, quer dizer que isso seria o nosso período, pessoal. Conseguem perceber isso? O período é quantas vezes aquele ciclo vai se repetir durante todo o processo, não é isso? Então, se todo o tempo é 24 horas, ele dá 6 voltas, ele dá uma volta a cada 4 horas. Então, nós já temos o período. Então, vejam que, às vezes, nós não precisamos jogar na fórmula ou fazer alguma coisa desse tipo. Só de entender o enunciado, a gente já consegue pegar as informações necessárias. Então, sabendo-se que a Terra possui um diâmetro de 12.742 quilômetros. Logo, pessoal, se isso aí é o diâmetro, vejam só, 12.742 quilômetros é a mesma coisa que 12.742 vezes 1.000 metros, que a gente está passando, por exemplo, de quilômetro para metro. Isso ali é quilômetro, pessoal. Cada quilômetro tem 1.000 metros, tudo bem? Que a órbita onde está o satélite possui uma distância de 35.900 quilômetros, novamente. Então, 35.900 vezes 1.000, nós vamos ter a quantidade em metros, perfeito? Caso seja preciso. E acima da linha do Equador, conforme demonstra a figura. Então, vamos tentar entender essa figura aqui. O satélite, basicamente, é o seguinte: ele está a 35.900 quilômetros da face da Terra, mas a Terra é um objeto circular, que tem uma rotação e uma translação. Então, a gente precisa pegar a distância, pessoal, não é da ponta da Terra, é do centro dela. E do centro até essa ponta, nós temos o quê? Nós temos o raio, que é exatamente metade desse diâmetro aqui em cima no enunciado, tudo bem? Então, qual é a distância total real, pessoal? É a distância do raio da Terra mais a distância do satélite. Essa é a distância total, ó, que a nossa velocidade periférica aqui ela vai assumir, tudo bem? Que é o raio total, ó, é onde o satélite ele está com esse raio desde o centro da Terra. Então, vamos começar entendendo os enunciados. Primeira coisa, vejam só, ele pediu o período. Se ele dá 6 voltas em 24 horas, o diâmetro da Terra aqui ó, tem 12.742 quilômetros, é a mesma coisa aqui, 12.742 vezes 10 a terceira, pessoal. 10 a terceira é o quê? Vezes 1.000. Vezes 1.000 metros. O raio da Terra seria o quê? Metade desse diâmetro aqui em cima. Ó. Se o diâmetro é 12.742, o raio é a metade disso, que dá 6.371. Só que também quilômetros, certo? Então, vezes 10 a terceira metros. Logo, se o satélite está acima da linha do Equador 35.900 quilômetros, que também a gente vai fazer a mesma coisa, né? 35.900 vezes 10 a terceira metros, qual é a distância do raio do satélite, pessoal? É o raio da Terra mais a distância do satélite. Então, 6.371 mais 35.900, que é essa distância real total, que vai dar o quê? 42.271 quilômetros, ou 42.271 vezes 10 a terceira metros. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode calcular o período? Ora, o período a gente pode calcular como? 1 sobre a frequência. Ou ainda, a gente já tem essa informação no exercício, né? Porque se ele me falou que ele dá 6 voltas em 24 horas, como é que é o período? O período é a quantidade de vezes que aquilo vai se repetir, não é isso? Durante todo o intervalo. Então, o intervalo total é 24 horas e a quantidade de voltas são 6. Logo, ele dá o quê, pessoal? Uma volta a cada 4 horas. Esse é o período. Pessoal, se uma hora tem 3.600 segundos, 4 horas vão ter o quê? 14.400 segundos. Por quê? Porque o exercício ele pediu para a gente ó, em segundos esse período. Então, colocar 4 horas não estaria errado, mas como o enunciado pediu em segundos, a gente está convertendo para segundos. Tudo bem? Então, próximo passo agora, esse foi o período.
Então, B, pessoal, ele pediu a frequência. Ora, se você tem o período, a frequência é muito fácil, né? Porque a frequência é 1 sobre o período. Então, 1 dividido por 14.400 segundos vai dar ali 69,4 vezes 10 a menos 6 Hz, pessoal. Só fazer a continha na calculadora, que não tem erro. Se atentem isso aqui, 10 a menos 6 é um prefixo de micro, né? Então, microhertz também poderia ser utilizado aqui sem problema. Então, a velocidade angular, como é que a gente calcularia, pessoal? Nós temos uma fórmula que consegue interagir com essas duas, né, informações, que seria o período e a velocidade angular, que é o ômega, que é o quê? O período ele também pode ser calculado por 2π dividido por ômega, tudo bem? Então, se a gente inverte esses dois aqui, pessoal, o período ele está em cima multiplicando, então ele pode passar para baixo dividindo. O ômega está embaixo dividindo, então ele pode passar para cima multiplicando. Então, eu posso trocar esses dois termos de lugar, ó. Então, o ômega vai ser 2π dividido pelo período. 2π dividido por 14.400 segundos, nós vamos ter ali um total de 436,33 vezes 10 a menos 6, né? Radianos por segundo, que seria o nosso período aqui, ó. Então, aqui a gente também poderia falar micro-radianos segundos, né? Porque 10 a menos 6 é prefixo de micro. E aí, a última parte que o exercício nos solicitou é a velocidade periférica. Como é que a gente calcula a velocidade periférica? A velocidade periférica é a velocidade angular vezes o raio, né? No caso aqui, o raio do satélite, o raio total, ó, que seria o raio da Terra mais a distância desse satélite em relação à Terra. Então, o ômega, 436,33 vezes 10 a menos 6, que multiplica 42.271 vezes 10 a terceira, que é aqui a distância total que a gente calculou aqui no começo, ó. Multiplicando esses dois, nós vamos ter aqui que dá 18,44 vezes 10 a terceira metros por segundo, sendo essa a velocidade periférica do satélite. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tentem aplicar os conceitos, tentem resolver esses exercícios, que vocês vão conseguir entender melhor as situações. Tudo bem? Então, pessoal, agradeço a presença de todos e até a próxima.